Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, conectados na fé que nós estamos. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março. Quero te acolher aqui no nosso canal, que Deus te abençoe. Hoje nós terminamos o tempo da Quaresma, amanhã nós vamos iniciar o Tríduo Pascal, essa semana chamada de Semana Santa, como todos nós já sabemos. Por isso que aqui estamos para louvar e agradecer a Deus pelo dom da nossa vida e sempre escutar a palavra do nosso Senhor. E eu te convido, aqui por esse canal você é chamado a isto, a ouvir a palavra e colocar em prática aquilo que ela nos pede. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé que nós estamos, levando a palavra de Deus a mais corações. Vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e diz a ele: O mestre manda dizer: O tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que o trair. Essa é a centralidade do Evangelho que nós acabamos de escutar, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, nessa quarta-feira, a palavra que nós escutamos a partir de Mateus mostra esse personagem muito emblemático que é Judas Iscariotes, que de uma certa forma tem uma participação muito ativa no processo da salvação de Jesus. Através de Jesus vem a salvação para cada um de nós e Judas faz um ato que é a traição, como todos nós sabemos. Ai de vós, ai daquele que trair o Filho do Homem. O próprio Jesus Cristo, já sabendo disso, diz para ele: Tu o dizes, dizendo a partir daquilo que o próprio Judas tinha como intenção no seu coração. E é interessante porque Judas, no primeiro momento, ele vai até os sumos sacerdotes e diz: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Esse foi o preço da traição. Esse foi o preço da traição que Judas fez para com Jesus. E assim, Judas procurava uma oportunidade para entregar o nosso Senhor. E ele teve a oportunidade. E aí no qual aconteceu toda a realidade para com que Jesus fosse entregue nas mãos dos judeus, passasse pelo suplício da paixão, passasse pela cruz, mas depois de tudo isso, depois da sua morte, depois de tudo isso, ele ressuscitasse para nos dar a salvação eterna. Por isso então aqui que a palavra que nós devemos nos perguntar é: e nós? Será que também não traímos o nosso Senhor Jesus? Será que nós não deixamos com que os nossos pecados, as realidades que nós vivemos, também traiam o nosso Senhor Jesus? Por isso que a pergunta, que depois que Jesus vai fazer a Páscoa com os discípulos, ele diz assim: um de vós vai me trair. Jesus sabia disso e sabia quem era. E aí ele mesmo responde: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Aquele que coloca a mão no prato comigo.
aquele que come comigo, aquele que participa do meu ciclo de amizade, aquele que participa do meu amor. E é interessante um detalhe também, todos os discípulos receberam a mesma quantidade do amor de Jesus. Se nós podemos colocar em quantidade, é claro, mas todos receberam o amor de Jesus. Até o próprio Judas foi amado por Cristo, mas ele o traiu por livre e espontânea vontade. Ele o traiu por causa de 30 moedas. Então aqui fica o questionamento. Quantas moedas nós estamos trocando por causa de Jesus? Quantas moedas nós estamos trocando para entregar Jesus? Por isso, meus irmãos, que aqui fica um convite para que nós reflitamos sobre a intensidade do evangelho que nós estamos escutando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe e que o nosso Senhor Jesus possa perdoar também os nossos atos de traições que nós fazemos. Que Deus te proteja. Meu irmão, muito obrigado pela tua participação. Deixa aí o teu joinha, também um comentário para que nós possamos chegar a mais pessoas. E amanhã nós iniciamos o Tríduo Pascal. Serão 3 dias, quinta, sexta e sábado. Apenas uma celebração que nós vamos participar da ceia, da paixão e da morte do nosso Senhor, depois na expectativa da sua ressurreição. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver intensamente esses dias muito importantes para todos nós cristãos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.